Meus irmãos, paz do Senhor, graças ao nosso Deus, pela bondade e graça dele, nós estamos aqui mais uma vez. Esses que têm nos acompanhado sempre às quarta-feiras, ou um outro dia, né, que você não pode abrir, porque o dia oficial nosso é às quarta-feiras. E durante longos anos eu trabalhei aqui sozinho, mas desde o ano passado, nós temos distribuído para o pessoal do Departamento de Educação. Por isso que eu vim aqui apenas na primeira aula desse trimestre. Estamos fechando hoje a última aula do trimestre. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira estarei aqui para dar abertura também no próximo trimestre. E Deus tem nos abençoado, junto aos professores anteriormente, que fizeram presente aqui, ministrando os temas valiosos desse trimestre, que nós estudamos nesse trimestre, a igreja em Jerusalém. É o tema central, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, estudamos aí 12 temas maravilhosos que envolveu desde o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos até agora, onde nós estaremos dando sequência no capítulo 15, com esse tema aí, a lição 13ª, Assembleia de Jerusalém. Esse é o tema nosso para a ministração dessa última aula de 2025, né, do nosso terceiro trimestre. A nossa leitura bíblica, indicada aqui pelo nosso comentarista, é Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, dos versos 22 ao 32. Eu sugiro ao professor, né, e também ao aluno da escola dominical, que leia todo esse capítulo, mas o bom mesmo seria se o aluno pudesse ler também o capítulo 10 e 11, porque as coisas que aconteceram por lá, no capítulo 10 e 11, principalmente no 11, os embates, né, que esteve lá com a salvação de um gentil, Cornélio, lá em Cesareia, nós temos praticamente uma sequência da temática do problema doutrinário aqui também. Então, você poderia estudar lá o capítulo de novo, né? O capítulo 10 e o 11. E depois, para a lição de hoje especificamente, eu sugiro o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, pelo menos do versículo 24, né, até o versículo 28 do capítulo 14, para você entender a sequência, o contexto. Porque o apóstolo Paulo, ele estava finalizando a sua terceira viagem missionária, e agora, quando entra aqui no capítulo 15, vai ser discutido um problema doutrinário que envolveu todas as viagens do apóstolo Paulo. Por onde ele pregava, porque ele pregava os gentios, e o que acontecia, como que Deus operava entre os gentios nos países por onde ele ia, né, na Ásia Menor, depois para a Europa. Então, quando ele retornava para Jerusalém ou para Antioquia, que é a igreja que tinha enviado ele, está lá no capítulo 13 de Atos, então, aí nós vamos entender os problemas decorrentes do que está aqui, do debate, dessa discussão teológica aqui, doutrinária, tem tudo a ver entre o grupo judaico, aqueles que eram novos convertidos, mas viviam no judaísmo, no rito de Moisés, da lei mosaica, e agora o problema todo tinha a ver com a salvação pela graça somente em Jesus, independente da lei. Então, é por isso que eu sugiro, para você ter uma visão maior, eu vou até ler aqui, se você puder, o Carlão puder colocar para nós na tela já de uma vez, Atos, capítulo 14, do verso 24, eu vou ler do verso 24 até o finalzinho do 28, porque o comentarista, ele inicia o versículo 22 do capítulo 15, mas você precisa ler todos os versículos anteriores a esse, ou seja, o capítulo 15 todo, para você dominar o contexto. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do verso 24 ao verso 28, tá bom? Só para entrar no contexto. Eu vou ler a minha versão e o Carlos vai colocando para vocês aí. A minha versão é a contemporânea, pode dar uma pequena mudança, porque o Carlos parece estar colocando na versão corrigida. Ok. 14,
de Atos dos Apóstolos, versículo 24 a 28. Só para dar uma sequência, tá, da viagem de Paulo, da viagem missionária dele. Ó. Passando depois por Pisídia, chegaram a Panfilha. Tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia. Está vendo? Onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Antioquia aqui é da Síria. Então já estava chegando a igreja que os havia enviado. Já é outra, essa aqui é a terceira viagem missionária dele. Quando chegaram, olha aí, ó, e reuniram a igreja, relataram, quer dizer, apresentaram um relatório ali, né? Relataram com grandes coisas Deus fizera por eles. Por eles quem? Pelas pessoas, os gentios pelas quais Paulo pregava. E como abrira, olha, como é que Deus abriu a porta da fé aos gentios. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos, ou seja, com os crentes ali em Antioquia. O capítulo 15, então, ele vai iniciar só assim. Eu não vou ler todo o texto, porque não vai dar tempo, porque o comentarista está iniciando no versículo 22. Então, eu vou só iniciar um pouquinho aqui do capítulo 15. Então, alguns dos que tinham descido da Judeia ensinavam os irmãos. 2 pontos. Se não vos circundardes, conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Olha o versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa dessa questão. Vou parar aqui a minha leitura. Agora eu vou para o versículo 22, né, que é o comentarista está indicando, do 22 ao 32. Então vamos lá, que é a leitura da nossa lição da escola dominical. Então o professor, o aluno tem que conhecer o contexto, o porquê disso aqui. Versículo 22, então, do capítulo 15. Então, pareceu bem aos apóstolos, olha, veja que eles já foram lá, né? Barnabé e Paulo já foram lá em Jerusalém, já houve lá o concílio, que nós vamos trabalhar nele na lição. Houve lá o concílio, hoje nós podemos chamar isso de quê? De convenção, a Assembleia de Deus não usa esse termo, né? Concílio, mas foi, na verdade, o quê? Um concílio ali. Então, vamos verificar. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los, olha lá, com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Quer dizer, eles vão voltar agora, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E, por intermédio deles, escreveram o seguinte. Então, lavraram a carta, um documento. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Ou seja, a igreja de Jerusalém, que nós estamos estudando até agora, né, desde lá a primeira lição, está dizendo isso. O Tiago, né, o irmão do Senhor, está falando isso. Pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados, Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também a mesma coisa. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. 2 pontos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas
fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia, e ajudando a multidão, entregaram a carta. Ajuntando. A multidão entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Muito bem. Aqui, então, eu fiz uma leitura do final do capítulo 14, um pouco do capítulo 15, e agora do versículo 22 até o 32, para se ter uma cosmovisão de tudo que estava acontecendo lá. Porque, do contrário, nós vamos entregar um conteúdo, ou pode ficar controverso, ou sem ter domínio do que está falando. Amém? Então, vamos lá. Qual é o foco da nossa aula, então? Entender que a essência, olha lá, entender que em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. Ela é um organismo vivo, espiritual, mas também é uma organização. Ela tem todos os aspectos organizacionais. Ela precisa seguir o quê? Princípios e regras para funcionar plenamente. Então, veja que nós vamos trabalhar aqui no conteúdo, até pela leitura bíblica deu para entender isso. Que a igreja é um organismo vivo, ele é espiritual. Que tem pessoas de todas as classes, raças, tribos, em diferentes formas sociais e idades. Ele é um organismo vivo, trabalhado pelo Espírito Santo, dinâmica a igreja, vocacionada. Mas tem uma coisa, ela também precisa ser organizada. O ser humano precisa ser organizado. É preciso ter ordem, ter princípios para que ela possa funcionar plenamente. É isso que nós vamos ver aqui na igreja primitiva, através desses 3 pontos. Primeiro, nós vamos falar sobre a questão doutrinária. Segundo ponto, o debate doutrinário. E terceiro, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Então, são esses os 3 tópicos que nós vamos estudar. E aí, dentro disso, nós vamos entender aqui que a igreja, ali em Jerusalém, ela agiu para resolver o quê? Os conflitos de natureza doutrinária. E esses conflitos de natureza doutrinária, elas continuam até hoje. Dentro do cristianismo, existem várias divisões, cismas, grupos diferentes, com interpretações, às vezes, muito distintas da Bíblia, do Novo Testamento. Uns não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa, uns acrescentam coisas que na Bíblia não tem, eles precisam de outro livro, né, para somar com a Bíblia. A Bíblia não é a única regra de fé para certos grupos. Então, entenda que aqui já estava tendo esse problema. Por quê? Por causa de um grupo judaizante, de possíveis judeus novos convertidos, envolvidos no meio da igreja. Entenda que os gentios, ou seja, qualquer outro grupo que não seja judeu, era chamado pelos judeus de gentios. Os samaritanos, por exemplo, Cornélio, por exemplo. Então, com isso, todas aquelas pessoas gentílicas, elas adoravam outros deuses. Agora, elas estavam abandonando seus deuses, suas crenças, e crendo na pessoa de Jesus. Porém, tinha ali os judeus que se convertiam, ou algum deles nem eram convertidos, mas estavam lá infiltrados dentro da igreja. Nós vimos o que o Tiago escreveu na carta, falando sobre isso, e estava trazendo transtornos ali, dificultando a fé e a prática cristã dos irmãos. Então, veja, o que aconteceu aqui então? Os líderes se reuniram lá em Jerusalém, como nós lemos agora o texto, para buscar uma solução que pudesse atender essas controvérsias entre os gentios, porque eles estavam dizendo que deveria guardar a lei mosaica e teria que se circuncidar da mesma forma que todos os judeus tinham que se circuncidar. Agora eu te pergunto, se as pessoas, os gentios tivessem que praticar a lei, para que Jesus morreu? Então, eles não entendiam
que a circuncisão fazia parte de um pacto, mas que representava algo espiritual que viria a ser cumprido posteriormente. E Paulo explica isso, tanto aos Coríntios quanto na carta de Gálatas. Ou seja, a circuncisão tem que ser feita na carne do coração. Lá no prepúcio, ele nem teve funcionamento espiritual para muitos. Mas caminhando. Então, nós vamos verificar aqui nesse nosso primeiro ponto, que a exigência da circuncisão aos gentios gerou o quê? Um sério questionamento, porque aí os gentios, né, ficaram confusos ali, que os judeus dizem uma coisa, e aí os apóstolos dizem outra, Paulo estava dizendo, Silas, Barnabé falando, pregando, e aí, como é que fica a salvação na pessoa de Jesus? Como é que nós vamos entender isso então? Aí está então a questão doutrinária. O que provocou então esse primeiro concílio da igreja, que está aqui no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos? Qual foi o objeto do discurso? Qual foi o problema doutrinário aqui que gerou isso aqui? E teve início aonde? Lá em Antioquia. Então, teve que se escrever uma carta. Paulo e Barnabé, o que eles vão fazer? Eles apresentam ali em Antioquia o relatório da sua pregação pelos países, pelas cidades pelas quais eles foram. Então, quando eles fazem isso, chega lá, na verdade eu disse que foi a terceira viagem missionária, perdão, que essa aqui foi a primeira viagem missionária, né? Ela está depois no capítulo 15, eu confundi que essa é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e já chega e já dá esses problemas. Estou me lembrando aqui que eu havia referido que era a terceira, essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Então, quando isso ocorre, eles então chegam em Antioquia e vão prestar um relatório para a situação, como foi que Deus estava fazendo. Esse relatório é apresentado das maravilhas. Imagina que Paulo, chegando em Antioquia, que é aquela igreja que enviou, a mesma coisa hoje, quando chega o missionário aqui, quando chega o missionário hoje na nossa cidade, na nossa igreja, que pregou em algum país, nós enviamos ele para algum lugar, eles ficaram algum tempo, o que eles fazem quando chega aqui nas nossas congregações? Eles vão contar, dar um relatório de curas, de libertação, vão citar testemunhos de pessoas que viviam nas drogas, cultuando a outros deuses, pessoas que eram escravos, né, pelo inimigo, por Satanás, enganados por outras seitas, e aí essas pessoas são transformadas. Quando nós ouvimos o nosso missionário trazer esses relatórios, isso nos alegra. A gente fica feliz de saber como que Deus está operando em outras cidades e em outros países. Se nós hoje ouvimos relatório de missionário falando como que Deus operou, né, lá na Índia, ou na China, na Coreia do Norte, ou em países islâmicos, isso vai trazer para nós uma satisfação muito grande, porque são gentios, são pessoas que não conheciam a palavra de Deus, e agora estão se convertendo, e quando Jesus tocar a trombeta, eles poderão subir e estar nos céus como eu e você. É isso aí. Paulo então chega com Barnabé, dando a eles o relatório. Esse relatório então deixou implícito, bem claro, que a salvação dos gentios estava ocorrendo de que maneira? Pela graça de Deus. Não existia nenhuma exigência da lei, não era necessário ninguém se circuncidar, nada disso estava sendo imposto para os gentios, ou seja, não estava exigindo os gentios a exigência da lei, não estava exigindo os gentios a circuncisão, nenhuma imposição. E fazendo isso, o que estava acontecendo? Milagres, operação de milagres, libertação, transformação, mudança de atitudes, caráter sendo modificados, alegria estampada no rosto das pessoas, mudança de vida. Então, Paulo e Barnabé, quando trouxeram esse relatório, e com muita alegria, e é claro que os irmãos ali em Antioquia ficaram muito felizes, mas aí entra um problema, qual que é? O legalismo judaizante. Sempre tem esse problema no meio do povo da igreja, os legalistas. Então, o que é que nós vamos entender? Que quando Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele vai mostrar exatamente, nós lemos os textos, por isso que eu li essa parte anterior, né, aqui, de que esse grupo de judaizantes,
eles se sentiram o quê? Incomodados com o relatório apresentado pelos missionários. Esse grupo, que a ideia que se tem é que esse grupo de judeus, eles converteram o evangelho pela pregação dos discípulos, dos apóstolos, ou mesmo, né, de Paulo ou de outras pessoas, ali em Jerusalém, lá em Antioquia, ou seja, judeus que passaram a ouvir o evangelho. Uns eram convertidos, mas outros eram só convencidos. Estavam ali no meio, mas na verdade não havia entre muitos deles uma conversão genuína. E também a gente tem que levar esse entendimento, né, meus irmãos, que qualquer pessoa que sai de uma religião, passa para uma outra, né? Imagina uma pessoa que é espírita, vem para uma igreja evangélica, uma pessoa que é do candomblé, uma pessoa que é da macumba, vem para o evangelho, vem para uma igreja evangélica, vai ter uma diferença, ele vai sentir uma mistura de lá e cá. Agora, o que vai acontecer? À medida que ele for sendo doutrinado, estudando a palavra de Deus, ele vai começar a assimilar e entender. Então, muitos dos judeus, para sair da sua doutrinação judaica e aceitar a salvação agora, que não depende mais da lei mosaica, não depende mais de uma circuncisão, daquele pacto, e agora é apenas, entre aspas, né, através da salvação de Jesus, da morte vicária de Jesus, entender que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, porque não havia nenhum justo sequer, ninguém que fizesse o bem. Então agora o único que poderia salvar e libertar o ser humano seria Jesus. Então para os judeus aquilo era muito complicado. Agora, o que nós vamos entender? Muitos desses judeus, viajantes, que saíam de Jerusalém, convertidos ou não convertidos, que estavam envolvidos lá no meio de alguns crentes de Jerusalém, eles fazendo as suas viagens, chegavam, por exemplo, lá na Antioquia, na Cilícia, em alguns outros lugares, e estando lá na Antioquia da Síria, eles então estavam juntos com os crentes lá na Antioquia, e aí eles começaram a exigir, impor aos gentios, né, na igreja, para que eles pudessem também exigindo deles o cumprimento da lei. E aí então estava vendo aquelas controvérsias. Por que isso? Aí houve o quê? Um confronto entre o grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. Entenda que aí estava vindo o quê? Uma questão doutrinária. Aquilo teria que ser resolvido ali, porque era o início do evangelho, era o início da igreja, era o início do cristianismo. Se não fosse definido e resolvida essa questão doutrinária, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus ia ficar inválido, porque a exigência dos judeus no evangelho ia ser apenas mais uma religião. E não é isso que o Senhor Jesus queria. Então, a questão passou a tomar o quê? Em grande proporção, porque estava tendo divisão, a proporção era muito grande, debate, discussão ali, e estava correndo um risco de dividir o quê? Até a própria igreja de Antioquia. Veja que aquela igreja é uma igreja muito forte. Lá no capítulo 13, a gente vai verificar o nível de pessoas que tinham ali, profetas, homens de Deus, pessoas espirituais, nível da igreja de ensinamento, de doutrina. Já agora, com aquela primeira viagem missionária, ele chega para dar o relatório, aí as discussões. Ou seja, o risco da igreja de Antioquia dividir, ficar um grupo que aceitaria as pregações de Paulo e Barnabé, um outro grupo que ficaria misturado, né, um cristianismo misturado com judaísmo. A igreja poderia já ser ali no início rachada e dividida. Olha, então, iria exigir uma resposta rápida por parte de quem? Por parte da liderança. Nós vimos na aula passada exatamente o valor do fundamentação, quer dizer, na aula retrasada. A igreja de Jerusalém, ela tinha fundamento, ela era doutrinária, foi doutrinada por Jesus, os apóstolos tinham fundamentação. Então, o que acontece? Como eles estavam fundamentados nos profetas e fundamentados no ensinamento de Jesus, os apóstolos, então, prosseguiam ensinando o que Jesus havia ensinado. Eles tinham o quê? Segurança do que eles estavam falando. Então, eles teriam que doutrinar com mais clareza a igreja de Antioquia e eliminar o legalismo ali em Antioquia. Então, veja, por se tratar, então, de um tema complexo, ele tinha o quê?
ele tinha um alcance muito amplo. Aí viu que a igreja de Antioquia começou a considerar o quê? A questão deveria ser discutida aonde? Em Jerusalém. É isso, ó. Vamos fazer, sabe o quê? Vamos remeter esse problema. Nós aqui em Antioquia não conseguimos resolver esse problema. Aí está o capítulo 15, está iniciando isso. Nós vamos ter condições de resolver esse problema, nós vamos mandar, né, lá para Jerusalém, porque lá é a igreja mãe. A igreja mãe, então, vai tratar desse assunto, vai analisar com detalhe esse assunto. Nós vamos mandar, então, para lá, Paulo e Barnabé, para que eles, então, discutam esses problemas. Afinal de contas, foram eles que estão pregando por aí, foram para a Europa, pregando ali nas regiões também da Ásia Menor, que hoje é Antioquia, ou melhor, que hoje é a Turquia. Isso significa que vão fazer isso. Por isso que está aqui o capítulo 15 lá. Então, alguns tinham descido da Judéia e foram para lá, e o versículo 2 vai dizer, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e algum dentre eles subisse a Jerusalém. Então, foram Paulo e Barnabé e mais outros irmãos, foram lá para Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, por causa desta questão. Aí vai ver o versículo 3, tá? Eles sendo enviados pela igreja, qual é a igreja? A igreja de Antioquia, passaram pela Fenícia e passaram também por Samaria, contando a conversão dos gentios, e Paulo e Barnabé ia passando e falando, mas ia pregando, ia falando como é que os gentios foram salvos por aqueles lugares todos, e lembrando que lá em Samaria Jesus já havia pregado lá. Também, nós temos o caso em Cesareia, de Pedro com o Cornélio. Essa notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, 15:4 vai dizer, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja. Qual a igreja? Lá em Jerusalém, a igreja mãe. Pelos apóstolos e pelos anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Olha o versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidar e mandar que guardasse a lei. Então, veja, aí que então que vai encontrar exatamente a situação dessa Assembleia de Jerusalém para tratar do problema. Então, veja, a igreja de Jerusalém, ela então vai analisar, ouvindo os relatórios, eles também já tinham alguns casos para ser analisados. Aí nós vamos entrar então agora no segundo ponto, aonde no segundo ponto nosso, que nós vamos lidar exatamente com o debate, agora vai entrar a questão do debate, aonde os apóstolos usaram o quê? Experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. Olha que coisa incrível, né, meus irmãos? Para os judeus, convertidos ou não, entendendo que Jerusalém era o quê? O polo. Tanto, que tem que entender isso hoje na nossa mente aqui, como sendo ocidentais, 2025 anos depois, o que nós temos que entender? Jerusalém era exatamente o marco, o polo de onde? Que todos os profetas, reis, sacerdotes passaram por aquele lugar. Desde quando Jerusalém foi fundado como a cidade de Deus, a cidade da paz, Davi conquistou aquela cidade, construiu os templos, o templo de Jerusalém. Então, veja, para o judeu, Jerusalém é Jerusalém. Quantos profetas passaram por ali? Agora, e na mente dos judeus, a salvação era deles, dos judeus. Se Deus agora está fazendo maravilhas entre os gentios, porque os judeus rejeitavam os gentios. Agora, se Deus está fazendo isso lá fora, como é que fica? Aí que então nós vamos entrar nessa questão agora do debate doutrinário. E esse debate doutrinário, ele vem acontecendo ao longo desses 2000 anos. Atualmente, eu e você, quantos debates doutrinários nós temos feito? Ensinando. A internet hoje está com tantos podcasts aí, com debate doutrinário, que eu penso que esses podcasts estão trazendo mais a confusão do que solução. Mas o problema estava lá, tinha que ser resolvido. Então, vamos para o nosso segundo ponto, a questão crucial. Qual que era a questão crucial que nós temos ali?
é que os judaizantes deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenasse que eles guardassem. Está vendo? Por quê? Porque no entendimento desse grupo, sem observância da lei, ninguém podia salvar. Ora, gente, se nós trouxermos isso para o contexto nosso hoje, dentro do próprio cristianismo, o que acontece hoje dentro do cristianismo hoje? Quantas divisões nós temos de interpretações dentro do cristianismo? Olha, nós somos assembleanos. A Assembleia de Deus nasceu em 1911. Antes da Assembleia de Deus já tinha o quê? Igreja Presbiteriana, Wesleyana, Batista, enfim, dezenas de outras denominações dentro do cristianismo. A luterana, né? A anglicana, enfim. Nós, assembleanos, nascemos em 1911, com um estilo doutrinário diferente. Ou veja, porém, em relação à salvação, a Assembleia de Deus não pode ter nada diferente de todos os parâmetros estabelecidos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aí quem já existia, já antes de nós, os presbiterianos, os batistas, os luteranos, os leiranos, todos eles já existiam. Porém, nós somos os assembleanos, porém com a linha teológica pentecostal. Eles não eram. Para você que conhece a Assembleia de Deus, a história da Assembleia de Deus, que eu penso que todo assembleano deveria ter um livro em casa da nossa história e conhecer a história, não somente dos dois missionários, Daniel Begg e Gunnar Wing, que vieram para aqui, mas conhecer a história mesmo ao longo dos anos. Por exemplo, o nosso ministério, Coronel Fabriciano Ipatinga, nós precisamos conhecer a história do nosso ministério. Quem veio para aqui primeiro, como é que foi que aconteceu, as outras dificuldades, enfim. Nós somos pentecostais. No pentecostalismo, nós pregamos sobre o batismo com o Espírito Santo. O dom de línguas. Nós falamos que Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Os dons proféticos continuam operando no nosso meio. Que o Senhor nos dá essa ferramenta para expulsar demônio, para libertação, para cura, etc. Nós pentecostais enfrentamos muito mais os demônios, as barreiras espirituais, as guerras espirituais, do que as outras denominações históricas. Veja, então há alguns debates já no nosso tempo. E dentro da nossa Assembleia de Deus, nós sabemos claramente que nós somos uma denominação que valoriza o laicato, ou seja, o leigo. Nossos pastores, nossos líderes não tiveram formação teológica, não estudaram em seminários. Há uma diferença grande para um grupo presbiteriano, batista, etc. Isso significa que, quando se discute esse assunto hoje, já há debate. Então, o debate doutrinário nunca deixou de existir. Agora, nós, assembleanos, alguns anos atrás, existia um grupo muito forte do legalismo. Hoje, o número diminuiu, mas existem outros grupos ainda, vamos chamar assim, pentecostais, ou que saíram da Assembleia de Deus, eu quero evitar de dar o nome deles aqui, mas que são muito fortes no legalismo, que exige muitas coisas dos seus membros para eles serem crentes, para ser salvos. Isso é legalismo. Vai além da graça. Aqui o assunto que nós estamos estudando é exatamente isso. Colocar, impor sobre as pessoas algo que o cristianismo, que Jesus não impõe, que os apóstolos não colocaram. Mas é chamado de doutrina. É legalismo. Então, entenda, esses judaizantes dentro da igreja estavam exigindo coisas que não faziam parte da salvação, como hoje continua existindo isso. Há líderes que continuam exigindo os seus membros que eles façam coisas que não faz parte do Novo Testamento, que é legalismo. No entendimento desse grupo, nos dias que nós estamos estudando aqui do capítulo 15, sem observância da lei, ninguém podia se salvar.
E hoje também, até hoje, existem grupos que determinam certas coisas. Se a pessoa não fizer aquilo, ele não vai não vai para o céu. E são até excluídos. E há muitas pessoas que estão no mundão hoje excluídos por observância de legalismo. Agora, a pessoa fala assim, mas pastor Wallace, como é que você prega isso? Eu estou explicando exatamente o texto bíblico. Eu não posso deixar de dizer isso aqui, porque isso continua existindo até hoje, em 2025. Vamos caminhar, tendo o texto. Vamos lá, essa questão vai envolver o quê? Quando o assunto estava sendo discutido, Pedro foi o primeiro a ver a gravidade do problema. Por quê? Porque isso deveria ser tratado com objetivo, tinha que ser objetivo, não de forma subjetiva. Tinha que ser tratado com clareza, porque a situação era complexa. Aí o que Pedro então vai tratar aqui no capítulo 15? Ele era um dos apóstolos que estava lá em Jerusalém, junto com os outros apóstolos. Quando Paulo e Barnabé chegam lá, Pedro então vai citar a respeito da experiência que ele teve, ele vai citar aqui para os apóstolos. E aí, Pedro então, ele tinha o que? Parâmetros. Paulo tinha, Barnabé tinha. Agora, os apóstolos que estavam ali em Jerusalém, eles não tinham tantos parâmetros. Mas veja que, o que já tinha acontecido antes? O Estevão havia morrido já. Nós temos nas sequências anteriores que Filipe já tinha ido para Samaria e muitos samaritanos haviam se convertidos. Então, a mente dos apóstolos estava um pouco complexa. Agora chega Paulo e Barnabé citando tudo aquilo que está acontecendo, mas tinha um grupo de judaizantes ali que não estava sendo duro, não estava permitindo. Eles eram radicais. Então, Pedro apresenta, olha, aconteceu uma vez que eu estava lá em Jope, e estando lá em Jope, o Senhor desceu um lenço, aí mandou que eu comesse aquelas coisas e tudo. Então, o Senhor mandou eu ir aonde? Lá na casa do centurião de Cornélio. E quando eu chego lá, o que aconteceu? Eles todos foram salvos, libertos, foram batizados, eles falaram em línguas estranhas, foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, do mesmo jeito que Deus fez conosco lá no Pentecostes, Deus está fazendo através dos apóstolos, andando por aí afora tudo. Então, isso está acontecendo, não é só conosco que somos judeus, não. Isso está acontecendo com gentios. Olha aqui, porque no versículo 10, versículo 10 do capítulo 15, ele vai falar assim, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Olha o que diz no versículo 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Capítulo 15, versículo 15 e versículo 16. Pedro está dizendo isso aqui agora para os irmãos, para os apóstolos em Jerusalém. Ou seja, reforçando o que estava acontecendo. Ou seja, esse debate, então, tinha uma questão que é crucial. Pedro, então, ele evoca o que essa experiência pentecostal que estava acontecendo com quem? Com os gentios. Então, é como está mostrando para eles, então, que Deus estava aceitando os gentios. Olha o versículo 8 do capítulo 15. E Deus que conhece os corações, ele está falando isso aqui, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Ou seja, gente, o Espírito Santo não é só nosso, não, é deles também, é do gentio também. Ou seja, nós temos que evitar essa barreira de doutrina. Nós somos irmãos em Cristo do mesmo jeito. Agora, veja, meus irmãos, hoje, no tempo presente, o que está acontecendo? Nós temos problemas, sim, de entendimento, de interpretação doutrinária. Agora, esses grupos que fazem parte do cristianismo como uma religião, tem um deles que diminui as coisas das Escrituras. Se diminui, por exemplo, doutrina básica, relacionado, por exemplo, à divindade, à trindade, então nós chamamos de heresia. Então, os testemunhos de Jeová, para nós, são heréticos.
Porque o Espírito Santo lá não é uma pessoa. Nós temos, por exemplo, os adventistas, que nós consideramos também heréticos, porque a Bíblia para eles não é suficiente. Foi preciso, e é preciso desde a época, então, de 1884, a Ellen White com as suas profecias. Então, a Bíblia faz parte deles. Ela não é a palavra de Deus. Agora, nós temos outros grupos batistas, presbiterianos, que a Bíblia é a palavra de Deus para eles. Nós temos algumas divergências, sim. Né? Divergências. Mas elas se contornam. Por quê? Porque as partes principais, tanto no campo deles para conosco, não há divergências. Converge. Jesus é o Salvador. O que nós temos que analisar é isso. Como é que eles veem a Trindade? Como é que o grupo, se algum grupo cristão evangélico acrescenta um livro ou uma pessoa, isso é heresia. Se tira da Bíblia, é uma heresia. Agora, se está dentro da Bíblia, interpreta um pouco diferente, se Jesus vai voltar na grande tribulação ou fora, é uma questão de interpretação. Agora, nós não conseguimos entender de hipótese alguma que Jesus venha aceitar uns para a salvação e outros não. Porque nós entendemos que Deus não faz acepção de pessoa. Para nós, a graça pode ser rejeitada. Para nós, a teologia arminiana, ela é básica para nós. Mas algumas divergências se convergem nos pontos principais da salvação. Mas veja, aqui, o que está acontecendo lá em Jerusalém, em relação aos judaizantes, para com os gentios, o assunto é crucial. Não é tão simples. Eles estavam entendendo que a salvação, para ser aceita, eles teriam que circuncidar, teriam que manter toda a lei mosaica. Então, para que Jesus veio salvar as pessoas? Para que veio morrer na cruz? Então, foi isso que nós temos que entender. Esse concílio foi feito exatamente para isso. Aí, na sequência aqui desse debate doutrinário, está acontecendo o quê? Que houve experiência do Pentecoste na fé dos próprios gentios. Por quê? O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, anos antes desse discurso aqui, né, que aconteceu lá em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido que uma experiência objetiva e não subjetiva. Pedro, então, espera que o seu argumento seja aceito, da mesma forma que foi aceito pelos judeus, que questionaram a salvação dos gentios, que está lá no capítulo 11, que eu estou checando aqui. E se você olhar o capítulo 11, também aconteceu o mesmo problema, porque no capítulo 10, nós temos a conversão de Cornélio, quando Pedro trata sobre isso em Jerusalém. Aí alguns judaizantes discutiram o mesmo problema. E lá no capítulo 11, no finalzinho dele, você vai verificar que Pedro está discutindo lá a respeito de que o Espírito Santo não era só para nós, mas para eles também. Pedro já tinha essa experiência. O ministério de Deus com Pedro era para os judeus e Paulo para os gentios. Pedro, então, era a pessoa que Deus usava para fazer os judeus crentes convertidos entenderem o plano da salvação. Tanto é que o livro aos Hebreus é para esse entendimento, para fechar o raciocínio sobre isso. Então, veja, meus irmãos, o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos é para fechar esse entendimento, que a salvação é pela graça do Senhor Jesus. O Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Basta a pessoa crer para receber toda ela. Então, dentro desse aspecto aqui do debate doutrinário, os gentios também eles passam a ter a experiência do Pentecoste. Ou seja, esse argumento de Pedro, ele foi utilizado, e veja o que acontece aqui. Tudo isso que ele fez aqui, tempos anteriores, né, nós vamos ver isso tempos posteriores, o que havia acontecido? Quando, na discussão lá na Galácia, esse assunto foi discutido, nós temos aqui o capítulo 3 de Gálatas, aconteceu que Pedro, com alguns dos irmãos estando ali, misturando com alguns dos judaizantes da época lá na Galácia, esse problema todo que estava acontecendo, que é onde o evangelho era pregado, sempre existia judeus, e você vai verificar
que quando Paulo chegava na cidade, a primeira coisa que ele fazia era pregar a quem? Aos judeus nas sinagogas, depois que ele pregava para os gentios. E aí, houve debates lá na Galácia, e lá Pedro, ele também, tanto é que Barnabé, estando lá nesse período, se você ler o capítulo 3 lá, versículo 4, por fora, do capítulo 3, versículo 1 até o 7, mais ou menos, você vai verificar que nesse contexto que nós estamos discutindo aqui, ele já veio acontecer aonde? Lá na Galácia. E Pedro lá ficou também simulando um pouquinho a respeito disso, e aí foi o que aconteceu. Paulo foi incisivo. Vamos lá, Carlos, então pode dizer, olha o que ele está dizendo. Aquele, pois, que vos dá o Espírito que opera. Vamos lá, Carlos, pode dar sequência. Está comigo, Carlos? Vamos lá. Aquele, pois, que vos dá o Espírito Santo que opera. Garroi? Deixa eu pegar o texto. Capítulo 3, verso 5. Está lá, tem que. Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, falo, olha o que Paulo está falando. Falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha o que diz o versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, ele foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, o que está acontecendo aqui é a mesma situação da pregação da fé em relação ao que estava acontecendo aqui nesse concílio. Então, Pedro também já teve, mesmo tendo essa experiência lá com Cornélio, aqui no capítulo 15, Pedro também teve esses probleminhas em alguns outros momentos. Ou seja, o cristão, depois que ele estuda a palavra de Deus, sendo doutrinário, que ele vai entender essas coisas. Por exemplo, quando eu aceitei Jesus, eu era nascido no Evangelho. Conhecia, superficialmente as coisas do Evangelho. Meus pais, crentes, neto de pastores. Eu fui para um seminário, fiquei 4 anos estudando no seminário. Foi suficiente? Não, até hoje não é. Mas ao longo desses 40 anos de convertido, eu vim me amadurecendo, entendendo tudo isso. Para essas pessoas, mesmo que ficaram junto com Jesus 3 anos, e vendo tudo aquilo acontecendo, era muito complexo para a cabeça deles. E lembra que Jesus havia dito para eles, mas o Espírito Santo vos fará entender isso. E aí eles foram amadurecendo. Essas coisas que estão acontecendo aqui, meus irmãos, estão no início. Agora, quando você lê, por exemplo, o Evangelho de João, olha a maturidade de João, que já foi escrito que lá nos anos 90. Quando você lê as epístolas de Pedro, olha a maturidade de Pedro para escrever as suas epístolas, que já foi escrito ali próximo do ano 63, 65. Olha a maturidade do apóstolo Pedro, que é diferente daqui, do tempo que nós estamos lendo aqui no capítulo 15. Então depende tudo de quê? De maturidade, de entendimento. Por isso que o pregador, o ensinador, ele não pode ser neófito. Ele não pode. Por isso que a Bíblia fala, Paulo falando no capítulo 1 Timóteo capítulo 3, o presbítero, o pastor, ele precisa ter domínio, conhecimento na palavra. Não pode ser neófito. Então vamos aqui, vamos voltar para o texto. Essas coisas estão acontecendo lá. Para quê? Para que seja sanado. E eu hoje, o pastor Júnior Calais, os pastores no Brasil inteiro, outros lugares, que se primam pela palavra de Deus, palavra genuína, eles vão buscar o quê? Ensinamento aqui. Por quê? Paulo vai explicar isso lá em Efésios capítulo 2. Nós estamos fundamentados aonde? Nos apóstolos, nos profetas e em Jesus. Essa é a nossa fundamentação. Então nós estamos aqui. A nossa discussão é aqui. Por quê? Porque a igreja primitiva é o que ela é? Modelo. Nós estamos tratando sobre o quê? Sobre os princípios fundamentais da fé. Fora disso, está fora dos princípios da palavra de Deus. Vamos caminhar. Então, nessa sequência, agora para fechar o nosso segundo ponto, sobre essa questão do debate doutrinário, Tiago, irmão do Senhor, que é um dos maiorais em Jerusalém, lembra que Tiago, irmão do Senhor, ele não era convertido quando Jesus era vivo, mas depois ele se converte, torna-se um dos cabeças, dos apóstolos em Jerusalém. Então ele recorre às profecias. Ele vai recorrer exatamente aos textos do Antigo Testamento.
E olha que quem era Tiago, era um conhecedor das Escrituras, irmão de Jesus, mas ele não tinha experiência cristã ainda no tempo de Jesus vivo. Então ele recorre às Escrituras para quê? Para fundamentar a sua defesa da aceitação dos gentios. Ele vai usar isso. Tiago, então, ele vai incluir quem? Os gentios na igreja, porque isso estava predito nos profetas. E olha que ele nem leu textos como de Oséias, ele não citou aqui. Se ele falou, pelo menos não foi narrado por Lucas. Mas veja o que diz Atos 15, do versículo 15 ao 19, vai dizer assim: e com isso concordaram as palavras dos profetas. Aqui está dizendo quem? Tiago. 2 pontos. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei edificá-lo. Tiago está falando sobre os profetas. Sob inspiração de quem? Claro, do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 17: para que o restante dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios, ao texto, todos os gentios, ou seja, todas as etnias, sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Versículo 19: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Quem está falando é Tiago. Mas escrever-lhes, olha aqui, ó, eu vou tratar disso daqui a pouco, mas ele vai escrever a carta, né? Vamos tratar disso depois, aqui na sequência. Vamos lá. Então, Tiago agora está entendendo tudo isso, depois que Pedro, lá naquele debate, ele apresenta também as experiências. Então, aquela fundamentação ali, entendeu-se claramente que a aceitação dos gentios na igreja, né? Porque isso não era uma inovação, mas aquilo tinha respaldo lá no Antigo Testamento. Lembra que Joel também, ele falou lá no capítulo 2 de Joel, está lá no Antigo Testamento. Mais de 400 anos antes de Cristo. Que aí, veja que ele nem discutiu o assunto, que ele falou isso foi Pedro, lá no capítulo 2. Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está vendo? Então Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Oséias capítulo 2 trata literalmente sobre isso. Há um povo que não é chamado povo, mas que viria a ser chamado povo. Paulo vai escrever isso também aos Romanos, no capítulo 9, 10 e 11. Paulo vai retratar todas as expressões do texto de Oséias. Paulo entendeu isso, através do Espírito Santo. Então se entende o quê? Agora Tiago está deixando bem claro, que a salvação é pela graça, através da morte e salvação do Senhor Jesus. Aí eu entro no terceiro ponto. Guiado pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar o quê? A graça. E promover a comunhão que tinha que existir entre judeus e gentios convertidos. A comunhão tem que existir, mas o quê? Tinha que preservar a graça. Aí vem então a decisão, né, da Assembleia, do concílio lá em Jerusalém. Ou seja, ali, no nosso terceiro ponto, o que é que nós vamos ver ali? O Espírito na Assembleia, ou seja, o Espírito Santo atuando na Assembleia, naquela Assembleia. Meus irmãos, se o Espírito Santo não atuasse ali, o que seria o cristianismo? Mais uma religião. E se tem uma coisa que destrói o ser humano é religiosidade. A religiosidade destrói, tira a pessoa da presença de Cristo e da comunhão, porque ele aplica outras regras, outras coisas, pela sua religiosidade para ser salvo. Então, nós vamos verificar aqui que é digno de nota aqui a ação do Espírito Santo, a ação da pessoa do Espírito Santo na tomada das decisões daquela igreja. Por quê? Porque o versículo 28 do capítulo 15 está tão claro, olha, parecer bem ao Espírito Santo. Está aí, ó, 15,
e 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha a comunhão, o relacionamento. Pareceu bem o Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas. 2 pontos, né? Vamos tratar aqui. Então, vamos entender aqui o seguinte, que o Espírito Santo, para a igreja primitiva, para os apóstolos, não era apenas visto, olha que coisa interessante, não era apenas visto como doutrina na igreja. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, e nós temos que ensinar que ele é uma pessoa que tem que ser uma doutrina na igreja. Mas ele é o quê? Uma pessoa que participa. Ele está aqui em ações, participando das ações da igreja, envolvendo a igreja em todas as áreas. Sabe o que está escrito em Atos, no capítulo 5, e o versículo de número 32, naquela situação de Ananias e Safira? O que está escrito lá? Nós somos testemunha dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Está lá no capítulo 5. Ou seja, a igreja primitiva, os apóstolos, eles tinham uma comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele era uma pessoa que participava ativamente da igreja para tomar decisões. Olha que coisa fundamental aqui, meu irmão. Eu, como pessoa, como indivíduo cristão, eu preciso e necessito que o Espírito Santo seja uma pessoa ativa na minha vida, nos meus negócios, nas minhas tomadas de decisão, nas coisas que eu tenho que fazer, na formação com meus filhos, na educação, na pregação da palavra, daquilo que eu tiver que ensinar na igreja, fora da igreja, no meu trabalho. A pessoa do Espírito Santo tem que ter uma participação ativa. Ou seja, então os pastores, professores, nos estudos professores, nós precisamos permitir a participação ativa do Espírito Santo em nossas vidas. Senão nós vamos dizer assim, eu acho. Os achismos são os grandes problemas, irmãos, do ensino. Eu penso, não, você não pode pensar, nós temos que ver o que diz o Espírito Santo, o que diz a palavra de Deus. Então, falar uma coisa que eu não entendo, que eu não sei, eu preciso ficar calado, eu preciso estudar, eu preciso buscar mais coisas. Eu tenho ouvido algumas coisas em podcast que são aberrações, pregações bobas, estúpidas, infantis, por falta de conhecimento. Há pessoas, irmãos, que saem da igreja porque não quer ser liderado por pastores, sem fundamentação, sem base na palavra. Abre igreja, que eu chamo de igrejinhas. Ele fala tanta coisa, tanta bobagem. Eu moro em frente de uma, está pregando o evangelho, está pregando a salvação. E pessoas se convertem. E acreditam na salvação. Mas fala muita coisa que não condiz com as escrituras, mas pelo menos o básico da salvação está lá. Mas são pessoas que não estudam, né? Mas vão sair. O que significa? O Espírito Santo tinha uma participação ativa ali na igreja primitiva. E assim nós estamos já encerrando o nosso terceiro ponto, para encerrar a nossa aula, sobre o que, irmãos? A orientação do Espírito Santo ali naquela assembleia. Como que é importante a operação do Espírito Santo e como foi ali importante a operação do Espírito Santo. Por quê? Porque os versículos 28 ao 32 esclarece isso aqui. Deixa-me lê-lo. O 28 do capítulo 15, então, vai dizer assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, quer dizer, os apóstolos, né? Não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Fazei bem e vos guardais dessas coisas, bem vos vá. Tendo-se eles, então, despedido, quer dizer, os apóstolos despediram quem? Vamos ler o texto.
partiram para Antioquia. Partiu quem? Paulo e Barnabé. E reunindo a assembleia, entregaram-lhe uma carta, ou seja, um documento, um edital. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Ora, foram consolados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque para não trazer transtorno, porque os problemas ali, ou seja, a igreja não poderia ter problemas. Teria que ser sanado problemas. Agora, veja que coisa interessante que eu quero ler aqui, o versículo 32 diz, depois Judas e Silas, né, que foi orientado, foram levados pelos apóstolos, que estavam lá em Jerusalém, que também eram profetas, está aqui o texto, exortaram e fortaleceram, ou seja, a fé, né, os irmãos com muitas palavras, orientando para evitar os problemas, os transtornos que estava tendo ali entre os irmãos gentios que entenderam a salvação era pela graça em Jesus, mas tinha outros colocando coisas, inserindo coisas. Se você não fizesse assim, você não vai para o céu. Esse era o problema. Então, o que está fazendo? Olha o que diz a sequência do texto para a gente encerrar. Depois, versículo 33, depois de passar ali algum tempo, foram pelos irmãos mandados de volta em paz aos que os tinham enviado. Quem? A igreja de Antioquia. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Ficou lá, Jerusalém. Mas Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitas outras pessoas, a palavra do Senhor. E aí depois, na sequência aqui, né, o capítulo 32, o que vai acontecer? Vai acontecer a segunda viagem missionária. Então, Paulo e Barnabé agora vai fazer a segunda viagem missionária deles. Então, entendamos que com a primeira viagem missionária de Paulo, e com o que aconteceu, os milagres, as conversões dos gentios, geraram esses debates. Mas também gerou o quê? A solução, resolveu o problema da igreja dos gentios naqueles dias e para nós hoje, naturalmente. Então, significa o quê? Isso fica implícito, porque as coisas funcionavam onde, irmãos? Na igreja primitiva. Por quê? Porque lá o Espírito Santo orientava, dava diretrizes. As coisas não eram feitas pelo que eu penso, pelo que eu acho. Então, se foi escrita uma carta que foi mandada para a igreja, sim. E hoje nós lemos o quê? Tudo que foi, porque os evangelhos, as epístolas, elas são doutrinárias. Paulo escrevia as doutrinas para as igrejas, para ensiná-los. É isso que acontece conosco hoje. As epístolas são doutrinárias. Então, o que nós vamos entender? Que esse era o padrão da igreja primitiva. Qual que era o padrão? Entender o que o Espírito Santo está dizendo. A orientação do Espírito Santo. Agora, significa que nós hoje, da mesma forma, precisamos entender e ver isso dessa maneira. Ou seja, o Espírito Santo deve ser a pessoa que orienta tudo isso. Ou seja, depois dos intensos debates, meus irmãos, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster desses detalhes que nós acabamos de ler. E é da mesma coisa, nós não devemos comer coisas sacrificadas aos ídolos. Aí é onde nós temos ensinado, falado para a igreja, para jovens, para adolescentes, para todo mundo, que coisas que são sacrificadas aos ídolos. Por exemplo, a igreja católica é cheia de idolatria, e eles pregam que não são idólatras. Mas como não são? Primeiro que eles adoram os santos. São pessoas que já morreram. O único que pode interceder por nós é Jesus. Maria não intercede por ninguém. São Pedro, São Paulo, Barnabé, enfim, qualquer uma dessas pessoas aí, fizeram um outro santo agora, aí, um jovem agora aí de 15 anos, essas pessoas vão poder pedir para ele, falar para Jesus. Morreram. Se estão salvos, estão no paraíso. Não têm acesso ao trono de Deus. A igreja católica parece que não sabe ler Bíblia. Agora o que acontece? Eles, então, fazem as suas quermesses e colocam lá coisas como o dia de São João, de São Pedro, são ídolos. Aí como que eu vou comer coisas consagradas aos ídolos? Ou as pessoas, por exemplo,
de matrizes africanas, que têm os seus ídolos, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, explica sobre isso. Como que eu posso comer coisas sacrificadas a ídolos? Ou seja, a Bíblia chama de a demônios. E aí? E olha que essas matrizes africanas estão levando pessoas hoje à justiça, aplicando isso a racismo. Mas não é racismo, é o que a Bíblia diz. 1 Coríntios, capítulo 8. E o que vai dizer? Que também não podemos usar coisas também sacrificadas aos ídolos do sangue e da carne sufocada, que tem base e princípio lá no livro de Levíticos. E também de quê? Da fornicação. O que é isso? Prostituição. A palavra no grego é porneia. Então, tudo que tiver relacionado a pornô, pornografia, imoralidade, eles estão dizendo, a orientação é essa. Então, a igreja, ela precisa ser orientada. É isso que está acontecendo aqui, essa orientação é assim. Agora, tem grupos que não pregam assim, e não aceita assim, e discute conosco. Então, fazer o quê? É uma questão de crer na palavra. Somos fundamentados nela, que está dizendo. E fim de conversa. Né? E aí, então, nós vamos fechar, encerrando assim. Então, fica óbvio que a igreja, né, procurou resolver, a igreja primitiva, a igreja de Antioquia, procurou resolver a questão, mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça. Ou seja, os elementos do legalismo judaico deveriam ser rejeitados. Mas evitando o quê, irmãos? Os extremos de rejeitar os irmãos judeus na mesma fé. Então, teria que ter calma, sensibilidade, não agredir, né? Também os nossos irmãos que não estão entendendo, os judeus que também estão aceitando a Jesus, não estão entendendo isso. Não vamos rejeitá-los, vamos ensinar a palavra para eles entendendo, porque assim é as coisas. Né, Carlos? O Carlos está aqui comigo, né? E o Carlos está aqui do lado comigo aqui, ó. Se ele pudesse jogar, dá para você jogar a câmera, Carlos? Vamos fazer isso? O Carlos não quer jogar a câmera. O Carlos está ali dentro de uma caixa de vidro. Ele fica olhando todos nós. Eu não quero jogar a câmera para ser visto. Mas eu acho que eu deveria pensar nisso, né? Colocar a câmera para os irmãos ver a cara do Carlos, porque ninguém vê o rosto do Carlos. Meus irmãos, então, aqui nós encerramos dessa forma. E aí, eu vou fazer, antes de eu orar ao Senhor, para a gente encerrar a nossa aula, que estou verificando, estou com 60 minutos de ministração, estamos encerrando o trimestre, nós vamos estar, se Deus quiser, iniciar o próximo tema, que é esse que está aí, corpo, alma e espírito. Se você ainda não tem a revista, adquira por gentileza, né? E olha o valor, olha o papel do professor de escola dominical, e tem que conhecer de quê? Um pouquinho de filosofia, um pouquinho de psicologia e da Bíblia para tratar desses assuntos. Se um professor não tiver um domínio em filosofia, psicologia, ele não domina muito esses assuntos. E eles são discutidos teologicamente, com base nesses parâmetros, para falarmos sobre o que? Corpo, para falarmos sobre a alma, a consciência, sobre os pensamentos, emoções, sentimentos. São esses os assuntos que nós vamos estudar no próximo trimestre. Nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor por esse trimestre que Ele nos concedeu, o privilégio de estar aqui junto com Carlos, junto contigo, para falarmos da palavra do Senhor. E vamos colocar aí os slides, da mesma forma que eu ministrei aqui, você poderá fazer uso dele, quiser modificar, fica a seu critério. Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse trimestre, o nosso terceiro trimestre de 2025, por tudo que o Senhor fez através dos temas aqui estudados. Eu cresci muito, Senhor, acredito que nossos irmãos cresceram muito a maturidade, e assim nós pedimos que o Senhor continue fortalecendo a tua igreja através da tua palavra, que nós estejamos prontos para responder sobre a nossa fé, Senhor, mas com mansidão. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos sabedoria e graça, Pai, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, em nome de Jesus.